today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para a nossa quinta semana de resolução de exercícios do PET volume 3. Nessa semana nós vamos continuar falando a respeito dos circuitos elétricos, né? Levando em consideração a associação mista de resistores, corrente elétrica, diferença de potencial que passa por um determinado conjunto de resistores, por um determinado circuito elétrico, belezinha? Então vamos lá. Galerinha, o primeiro exercício que eu quero resolver com vocês é esse aqui, ó, da PUC, e ele fala o seguinte, ó, um circuito tem 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelos entre si, e ligados em série com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual a resistência de cada resistor em quiloohms? Aí te deu aí alguns dados aí que você vai precisar. Então, basicamente, o que ele falou? Eu deixei um desenho aqui mais ou menos esquematizado do que ele falou. Então, eu tenho 2 resistores que têm uma resistência R, e esses resistores estão associados em paralelo, e esses resistores estão em série com um terceiro resistor que vale R. E aqui então eu tenho a diferença de potencial de 12 volts do gerador e uma corrente de 5 mA que passa pela minha fonte, ou seja, que sai do meu gerador, sai entre aspas, tá? Do meu gerador e percorre o meu circuito. Então ele quer saber quanto que vale, qual que é o valor de R. Para a gente resolver isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos levar em consideração a resistência equivalente do circuito. Então, para calcular essa resistência equivalente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Então, vai ficar resistência equivalente é igual. Tem 2 resistores associados em paralelo, eles são iguais, então vai ficar R sobre 2. E esses 2 resistores estão em série com o terceiro resistor, então vai ficar mais R. Então, a nossa resistência equivalente, ela vai ser igual a quanto? Vou tirar o mínimo, então aqui vai ficar 2, então vai ficar R mais 2R. Então, a nossa resistência equivalente ela vai ser igual a quanto? A 3 sobre 2R, ou 3R sobre 2. Então, ele quer que a gente encontre o valor desse R aqui. Para a gente encontrar o valor de R, então eu vou fazer U é igual a minha resistência equivalente vezes I. A minha diferença de potencial é de 12 volts, então vai ficar 12, que é igual a 3 sobre 2R, que multiplica a corrente elétrica, que é de quanto? 5 mA, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Multiplica isso aqui cruzar, então isso aqui vai ficar 15 vezes 10 a menos 3R, que é igual a 24. Então, o nosso R vai ser igual a quanto? A 24 dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Então, o nosso R ele vai ser igual a quanto? 24 dividido por 15, isso aqui vai dar 1,6. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ou seja, 24 é a mesma coisa que 24 vezes 10 elevado a 0. Então, 0 menos menos 3 dá 3 ohms. Ou seja, 1,6 quiloohms. Então, a nossa alternativa correta só pode ser a letra D de dado. Belezinha? Galerinha, nossa segunda questão fala o seguinte, ó. A menor resistência equivalente dos circuitos a seguir é... Então, ele considera que essas resistências são todas iguais. Então, eu tenho aqui uma associação em paralelo, paralelo, série, série e um único resistor. Então, olha o nosso primeiro circuito aqui, ó, na nossa letra A. A nossa resistência equivalente aqui, ela vai ser igual a quanto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 resistores iguais associados em paralelo. Então, vai ser R, desculpa... Então, vai ser R sobre 5. Na nossa letra B, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Eu tenho 3 resistores em paralelo. Então, a nossa resistência equivalente vai ser R sobre 3. Na nossa letra C, eu tenho 4 resistores associados em série. Então, a nossa resistência equivalente é a soma de todos. Então, vai ser 4R. Na nossa letra D, o que nós temos? 3 resistores em série. Então, a nossa resistência equivalente vai ser igual a 3R. E na nossa letra E, nós temos um único resistor. Então, a nossa resistência equivalente é o próprio resistor. Então, desses circuitos, o que vai apresentar a menor resistência é a nossa letra A.
onde nós vamos dividir o valor da resistência por 5. Então essa é a nossa resposta correta. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão fala o seguinte, ó, na associação de resistores, na figura abaixo, R1 vale 8 ohms, R2 vale 12, R3 vale 1,2 e falou que V, que é a nossa diferença de potencial, vale 24 volts. Então ele quer saber o seguinte, considerando o enunciado e a figura, qual que é a alternativa correta? Presta bastante atenção. Então eu tenho aqui ó, uma diferença de potencial que vale 24 volts, que vai fornecer uma determinada corrente elétrica ao circuito. Essa corrente vai percorrer esse circuito. Quando ela chegar nesse nó, parte dessa corrente vai subir e parte da corrente vai descer, de forma inversamente proporcional. O resistor de 8 é onde vai passar mais corrente e o de 12 é o que vai passar menos corrente. Quando chegar nesse nó aqui de novo, o que vai acontecer? Essa corrente vai juntar, vai passar pelo meu resistor R3 e vai voltar para a minha placa negativa do meu gerador. Tá? Então são isso as informações que a gente tem que levar em consideração para resolver esse circuito aqui. Essa questão, pessoal, é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil. Tá? Então vamos lá. Na letra A, o que ele quer saber? A intensidade de corrente no resistor R3. Então, ou seja, quando eu calcular a corrente no resistor R3, eu praticamente estou calculando a corrente que está passando por todo o circuito. Praticamente não, eu estou calculando a corrente que está passando no circuito. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a resistência equivalente e encontrar a corrente no circuito. Então para encontrar a resistência equivalente eu vou fazer o quê? Vai ficar resistência equivalente igual R1 vezes R2, então vai ficar 8 vezes 12 sobre 8 mais 12. Estou pegando aquela equação da nossa associação em paralelo de resistores. Como isso aqui, essa associação em paralelo está em série com o meu resistor R3, mais o valor de R3, que é igual a quanto? A 1,2. Então a nossa resistência equivalente do circuito, ela vale quanto? 8 vezes 12 dividido por 8 mais 12, já fazendo isso aqui direto, isso aqui vai dar 4,8 ohms. Ou seja, só a minha associação em paralelo tem uma resistência equivalente que vale 4,8. Mais 1,2. Então eu tenho aqui uma resistência equivalente que vale quanto? 6 ohms. Então essa é a nossa resistência equivalente do circuito. Se a nossa resistência equivalente vale 6, quanto que vale então a corrente que passa no circuito? Aí eu vou fazer U é igual a resistência equivalente vezes I. Quanto que vale a DDP no circuito? 24. Então vai ficar 24, que é igual a 6 I. Então quer dizer que a minha corrente no circuito, ela vale quanto? 4 amperes. Então quer dizer que está saindo 4 amperes da minha placa positiva e está passando 4 amperes pelo meu resistor R3, que é a parte final do meu circuito. Então essa letra A, ela é falsa, beleza? Galerinha, agora olha a nossa letra B. Ele quer saber a voltagem no resistor R2, ele quer saber se ela vale 16. Então vamos lá. Para a gente determinar a voltagem no resistor R2, eu vou levar em consideração a corrente que está passando por essa associação aqui, que é uma associação em paralelo. Beleza? Então a voltagem em R1 é a mesma voltagem em R2. Então para a gente encontrar essa voltagem eu vou fazer U, que é igual a minha resistência equivalente em paralelo, vezes a corrente que passa pelos resistores R1 e R2 simultaneamente. Então vai ficar U, que é igual a quanto? A minha resistência equivalente em paralelo, que vale 4,8, vezes a corrente nos dois simultaneamente, que é a mesma corrente que passa no resistor R3, ou seja, 4. Então, ou seja, a nossa diferença de potencial vai ser o quê? 4,8 vezes 4, isso aqui vai dar 19, vai dar 19,2 volts. Essa é a nossa diferença de potencial no resistor o quê? R2, que é a mesma diferença de potencial no meu resistor R1. Então a letra B também é uma alternativa falsa. Na letra C, pessoal, o que ele quer saber? Ó? A intensidade de corrente no resistor R1 é de 2,4 amperes? Não sei, eu tenho que fazer as contas para a gente ver. Para a gente ver o que eu vou fazer, eu vou levar em consideração a diferença de potencial nele, que vale 19,2, que é a mesma diferença de potencial em R2 porque estão em paralelo,
E vou fazer então vai ficar U é igual a R1 vezes I. Diferença de potencial nele, 19,2, que é igual a R1, que é 8, vezes I. Então, I vai ser igual a quanto? 19,2 dividido por 8, isso aqui vai dar 2,4 amperes. Então, essa terceira afirmação, a letra C, é uma afirmação verdadeira. Beleza? Agora, olha a letra D. O resistor equivalente da associação vale 5? Não. Eu já mostrei isso para vocês. Ele vale quanto? Vale 6. Então, a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra C, de casa. Belezinha? Galerinha, nossa quarta e última questão fala o seguinte, ó. No circuito elétrico representado no esquema abaixo, a corrente no resistor de 6 ohms é de 4 amperes e no de 12 ohms é de 2 amperes. Então, beleza. Nessas condições, a resistência do resistor R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D valem respectivamente. Presta atenção nisso aqui, ó. Se no meu resistor 6 a corrente elétrica vale 4 amperes, nesse resistor de 6 também a minha corrente elétrica também vale quanto? 4 amperes. Ou seja, é a corrente elétrica que está percorrendo o meu circuito. Então eu posso afirmar com toda certeza que a corrente elétrica que está percorrendo todo o meu circuito vale quanto? 4 amperes. Agora presta atenção. Quando a corrente elétrica chega nesse nó, ela vai dividir. Beleza? Parte da corrente vai subir, parte da corrente vai descer. E aqui o exercício já me falou que a corrente elétrica que está passando no meu resistor de 12, que é a minha parte de cima da minha associação em paralelo, vale 2 amperes. Se a corrente total no circuito é de 4 amperes e no meu de cima está passando 2 amperes, então quer dizer que a corrente nesses dois resistores de baixo aqui vale quanto? 2 amperes. Beleza? Tá? Então, em função disso, a gente vai resolver, então, o nosso circuito. Então, o que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule primeiro a resistência R. Para calcular essa resistência R, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir quanto que vale a tensão nessa associação em paralelo. A tensão no resistor de 12 é a mesma tensão nos resistores 3 e R simultaneamente. Então, eu vou fazer U é igual a R vezes I. Então, U vai ser igual, vou pegar o meu resistor de cima, então vai ser 12 vezes 2. Então, quer dizer que a diferença de potencial no meu resistor de 12 vale quanto? Vale 24 volts. Beleza? Então, se no meu resistor de 12 ohms a minha tensão vale 24 volts, nesses dois de baixo simultaneamente vale quanto? 24, porque eles estão em paralelo com o de cima. Beleza? Então, eu vou encontrar então a minha resistência R. Então, vai ficar U, que é igual a minha resistência R, que vai ser equivalente, vezes I. Então, vai ficar 24, que é igual. Quanto que vale a minha resistência equivalente? Vale 3 mais R, vezes a corrente que passa nos meus resistores de baixo, que eu já falei com vocês que vale 2. Então, vai ficar 24 é igual, aplica a propriedade distributiva, então vai ficar 6 mais 2R. Então, passa esse 6 para fora e vai passar o quê? Subtraindo. Então, vai ficar 2R, o que é igual a 18. Então, a minha resistência R vale quanto? 9 volts. Então, de cara, eu já sei que a minha resposta é o quê? É a letra E. Mas nós vamos encontrar a tensão total no circuito também. Beleza? Pessoal, para a gente encontrar a tensão total no circuito, que é esse U aqui, que é aplicado entre os pontos C e D, nós vamos utilizar a relação. U é igual a resistência equivalente do circuito todo vezes I. Então, U, que é o que nós vamos encontrar, vai ser igual. Quanto que vale a minha resistência equivalente? Vale 6 mais 12 dividido por 2, porque 3 mais 9 também vai ser quanto? 12. Então, eu tenho uma associação em paralelo com dois resistores iguais que vale quanto? 12. Então, vai ser 12 dividido por 2, mais 6, beleza? Isso aqui tudo vezes quem? Vezes o I, que é a nossa corrente elétrica total no circuito, que vale quanto? 4 amperes. Então, U vai ser igual a quanto? 6 mais 12 por 2,
dá 6. Mais 6, então vai ficar 6 mais 6 mais 6. Então isso aqui vai dar 18 vezes 4. Então o U vale quanto? 72 volts. O que comprova que a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra E, de escola. Belezinha? By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.